último dia 15 de março, a cantora Maria Bethânia, durante um show, protagonizou o seguinte. Ficaram as canções e você não ficou. Tudo errado aqui no som. Não dá pra cantar com esse som, não. Me respeitem, não vou cantar com esse som. No dia seguinte, o cantor e compositor Ed Mota gravou um vídeo no seu Instagram onde faz críticas não só à cantora, mas sobretudo sobre o modo como ele mesmo é tratado em situações similares. Por que isso acontece? É sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Em seu vídeo, Ed Mota compara o modo como ele mesmo foi tratado recentemente quando de um evento, de um acontecimento durante um show seu num festival no Rio de Janeiro, onde ele reclama e, muito exaltado, demite em cima do palco um road que estava trabalhando com ele, segundo ele mesmo disse, em teste, e aí ele reativamente ali demite essa pessoa. Depois ele fez um vídeo de retratação pública, depois a sua produtora também entrou, fez um pronunciamento público a esse respeito, ele pediu desculpa pelas redes sociais, enfim. No entanto, veja só o modo como a imprensa noticiou o caso de Ed Mota. Ed Mota grita e xinga road durante show. Sai de perto. Ed Mota humilha funcionário em cima do palco, ameaça demiti-lo diante de público e o web não perdoa. Show de arrogância. Ed Mota humilha funcionário em show e é vaiado. Esse foi o modo que a imprensa toda reagiu. Isso aqui são só alguns exemplos, mas se você procurar aí pela internet, você vai encontrar todas as reações da imprensa, não só da imprensa, mas das redes sociais, em relação a isso que aconteceu no show do Ed Mota. É óbvio que eu não estou dizendo aqui que o que ele fez é certo, que ele não foi errado em ter se exaltado em público daquela maneira, que essas coisas não devem ser tratadas em privado. Não é nada disso que eu estou tratando aqui. É óbvio que essas coisas são sempre controversas e não é bom você agir desse modo, né, em público, quando mais você está num show, você está diante de milhares de pessoas. Então, quer dizer, eu não estou aqui tentando justificar a atitude de Ed Mota durante o seu show. Mas o que é curioso de notar é que a imprensa agiu de maneira completamente diferente em relação a Maria Bethânia. Primeiro que, durante a atitude dela no show, ela foi efusivamente aplaudida, ato pela qual o Ed Mota também criticou. Ele disse, olha, por que ela é aplaudida quando faz isso e eu sou duramente criticado, sou perseguido? Todas aquelas coisas que a gente já sabe, sobre as quais o Ed Mota sempre fala em lives suas, ele fala em entrevistas que ele dá, é conhecido do público em geral, de quem acompanha a carreira do Ed Mota, as críticas que ele tem ao mainstream cultural brasileiro e como esse mainstream o trata, mas disso a gente vai falar daqui um pouco. O fato é que a imprensa reagiu não ao que Maria Bethânia fez durante o seu show, mas ao que o Ed Mota falou em críticas ao que aconteceu no show de Maria Bethânia. Curioso, não? Vamos ver então como a imprensa reagiu a esse imbróglio. Ed Mota detona Maria Bethânia após bronca em músicos durante show. Ed Mota massacra Maria Bethânia após polêmica em show. Não sabe nem tocar piano. Ed Mota detona Maria Bethânia após polêmica em show. Não estudou. Não é curioso que a imprensa toda saiu em defesa de Maria Bethânia e, claro, esquecendo completamente a crítica que Ed Mota faz e o fundamento da crítica que ele faz no seu vídeo é exatamente sobre essa reação, ou seja, a imprensa veio a campo provar o ponto que Ed Mota levanta em seu vídeo. É óbvio que há ali aquele excesso em fazer críticas a Maria Bethânia e depois parece que ela até gravou um vídeo aí tocando lá, dedilhando alguma coisa ao piano para dizer que não, ó, como eu sei tocar piano e tal. Mas enfim, o ponto central dessa crítica não é a Maria Bethânia, não é o fato dela não saber tocar piano, o fato disso. O fato é que ele evidencia com essa crítica dele o modo como a imprensa, de certo modo, bajula determinados artistas, protege determinados artistas e detona e humilha e massacra e menospreza outros artistas, dentre eles o próprio Ed Mota. Agora, por que isso acontece, né? É óbvio que todo mundo também já sabe, isso também é uma crítica que está sedimentada no meio cultural brasileiro, que existe no Brasil uma certa
hegemonia, que alguns lá vão chamar de máfia do dendê, outros vão chamar de mainstream cultural, então que é mais ou menos dominado por certo grupo de artistas há muitas décadas. Então há muitas décadas que esses artistas estão por aí dominando o cenário cultural brasileiro e que um artista só consegue despontar quando se aproxima desse núcleo cultural bem conhecido da mídia, bem conhecido de todo mundo, e que se você ficar um pouco apartado disso, se você estiver querendo só fazer a sua arte, você geralmente não é conhecido. Nós temos, obviamente, um mainstream cultural popular ou popularesco, que é degradante, que é muito ruim, sobre o qual existem muitas críticas, inclusive, mas há muita gente boa no Brasil, há muito músico bom, há muito compositor bom, há muitos artistas bons no Brasil que ficam à margem, que ficam na obscuridade, porque não conseguem, não tem espaço para fazer a sua arte despontar, porque o Brasil não fornece um mercado musical muito diverso. E aquilo que existe de arte no Brasil, aquilo que existe de cultura no Brasil, é meio que dominado por essa elite cultural, essa elite cultural barra política, que há muito tempo está aí, que nos últimos tempos é representado por aquele grupo 342 Artes e coisa e tal. Então há sim um mainstream cultural, uma hegemonia cultural que domina o meio artístico brasileiro e para a qual todos aqueles que querem fazer algum sucesso precisam pedir a bênção. Agora, onde você não precisa beijar a mão de ninguém, pedir permissão para ninguém, é no Valete Plus. Você deve estar vendo um QR Code aqui em algum lugar da tela, em que você pode acessar ou no link que está na descrição e se inscrever no Valete Plus. O Valete Plus é um mundo de conhecimento, um mundo de arte, inclusive, um mundo de discussões, de temas políticos, de temas culturais, e você vai fazer tudo isso pagando R$1 por dia. Mas tem um detalhe, tem muitos conteúdos gratuitos disponíveis lá no Valete Plus, para você poder degustar e aí você se inscrever, obviamente, para curtir, para entrar nesse mundo de conhecimento e aprender conosco. Mas não só isso. Você vai receber, se você se inscrever hoje no Valete Plus, uma revista Valete. Está aqui a revista Valete, que é, na verdade, a origem do Valete Plus, essa belíssima revista aqui, que tem muitos colunistas e muitas matérias interessantes. Tem a matéria de capa, mas tem outros temas tratados aqui dentro da revista. Você vai receber essa revista de brinde se você se inscrever hoje mesmo no Valete Plus. Então, acessa aí, vem que eu tô te esperando na minha área exclusiva, onde também tem conteúdos gratuitos. Vem que vem. E se você acha que essa crítica é nova, que essa crítica é recente, veja só o que diz esse grande artista brasileiro, Eumir Deodato, numa entrevista no ano de 1992. Veja só. Eu acho que foi uma combinação de muitas coisas diferentes. Desilusão não tanto, porque eu tinha a impressão que eu já tinha percebido que existe essa linha e vai ser sempre assim, e vai ser ter sempre uma coisa que puxa um pouquinho para cá, outra puxa um pouquinho para lá. Um pouco de tristeza de ver que a música foi, durante muitos anos, foi utilizada como um elemento político. As pessoas cantavam, se você se lembra, aquela época da esquerda festiva, da esquerda do uísque, que tinha coisas que eu acho formidáveis. Você vai, eu não tenho muitos problemas em ver a música ser veículo para certas coisas, mas desde que seja de certo bom gosto, mas às vezes não eram de bom gosto, eram supostamente compostas para atender as massas. Então ficava coisas horríveis. Então você Carcará, aquelas músicas mais que já de propósito escolhidas para servir de veículo para um movimento do qual não estava nem interessado em saber o que era. Mas as músicas em si eram ruins. O pessoal gosta muito de dizer, mas fui banido do Brasil. Eu gosto, mas não baniram você, não é por causa da política, da música tão ruim que os caras que se saísse daqui mandaram embora. Mas então ficou aqui, por exemplo, fica sempre uma mitologia de certos artistas que se mantêm à custa de promoção perpétua. Self-promotion, se promove a si mesmo, tem maquinárias montadas há anos e anos de promoção, que pode ser, seja o que eles fizerem, vira genialidade. Para quem não sabe, Eumir Deodato é um grande músico e arranjador brasileiro que trabalhou com muitos artistas de grande calibre nos Estados Unidos, dentre eles Aretha Franklin, trabalhou com Frank Sinatra. O Eumir Deodato foi responsável pelo sucesso de uma banda muito conhecida chamada Kool and the Gang. Se você não conhece, ouve só.
O Deodato produziu a banda Kool and the Gang, quando essa banda tava meio assim, não sabia pra onde ir. Então é o Deodato que dá a cara da banda Kool and the Gang, que ela vai ter e que vai fazer grandes sucessos como essa Celebrate e outras tantas músicas que fizeram sucesso, ou seja, ele foi o grande mentor por detrás do sucesso de Kool and the Gang. O Eumir Deodato também trabalhou fazendo arranjos para uma excepcional artista que acabou de nos deixar, que é a Roberta Fleck. Vários discos do início de carreira da Roberta Fleck tem arranjos do Eumir Deodato, arranjos de corda, arranjos vocais, tem coisa muito interessante que o Eumir Deodato fez lá nos Estados Unidos e para os quais nós não temos nenhuma informação aqui no Brasil atualmente. Mas vejam, essa crítica que ele faz é justamente a mesma crítica que outros artistas brasileiros fazem. Você já viu, sei lá, Lobão falando sobre isso, o grande jornalista Cláudio Tognoli, que também já nos deixou, mas ele, se não me engano, foi ele que cunhou, né, o termo máfia do Dendê. Nós vemos muitos artistas e críticos brasileiros falando sobre essa hegemonia cultural e que domina o cenário cultural brasileiro e que não deixa ninguém fazer sucesso, a não ser que vá lá pedir a benção, a não ser que seja um escolhido desse pessoal para fazer algum sucesso, senão você vai ficar simplesmente esquecido. Outro grande músico brasileiro que foi embora do Brasil para fazer sucesso nos Estados Unidos e que lá fez efetivamente muito sucesso foi o Sérgio Mendes, que também nos deixou recentemente. O Sérgio Mendes saiu daqui, foi para os Estados Unidos, se tornou um hit lá, se tornou famosíssimo nos Estados Unidos. Outro artista muito conhecido no Brasil, agora já não mais, mas que em sua época era um grande artista e que estudou, né, com grandes maestros brasileiros, foi um grande maestro brasileiro e que foi embora do Brasil e morou nos Estados Unidos por muitos anos e fez sucesso nos Estados Unidos, trabalhando inclusive com Lalo Schifrin e com o Henry Mancini, trabalhou na trilha sonora da Pantera Cor-de-Rosa, né, e do Missão Impossível. Então, o grande Moacir Santos também foi embora do Brasil por não encontrar aqui no nosso país um ambiente em que ele pudesse desenvolver a sua arte. Veja só o que diz Moacir Santos numa entrevista que ele deu nos anos 80, 1987, em que ele diz o motivo pelo qual ele se radicou nos Estados Unidos. Maestro, o que o fez permanecer aqui nesse país por tanto tempo? Foi não querer voltar ao Brasil. Certo. É isso? Então, para vocês verem que muitos artistas foram embora do Brasil porque não encontraram aqui no nosso país um ambiente cultural que lhes fosse favorável. O Moacir Santos, para vocês terem uma ideia, em 2014, o Wynton Marsalis, que é um trompetista genial dos Estados Unidos, ele fez um show no Carnegie Hall, se eu não estou enganado, e ele chamou o show de The Brazilian Duke Ellington. Duke Ellington, para quem não sabe, foi um dos mais geniais maestros americanos, um maestro que vem lá do renascimento do Harlem, né, da cultura americana, da cultura negra americana, foi um grande maestro, e o Marsalis fez um show em homenagem ao Moacir Santos, o chamando de Duke Ellington brasileiro. Então ele é muito conhecido lá fora, ele é reverenciado lá fora, e aposto que muitos de vocês que estão me assistindo nunca ouviram falar. Então, a crítica que o Ed Mota faz é uma crítica pertinente, né? Porque ele faz uma comparação entre o que acontece com ele, quando ele comete esse tipo de atitude durante os seus shows, ou mesmo critica músicos aí nas suas lives no Instagram, enfim, ele é sempre tratado com pouca parcimônia, ele é sempre muito criticado e detonado por todo mundo, não só nas redes sociais, mas também pela imprensa. Você pode procurar aí pelo Instagram, pelo YouTube, sei lá, que você vai encontrar no Google aí um monte de críticas ao Ed Mota, quando ele fala alguma coisa, quando ele menciona algum outro artista, enfim. Tudo que acontece com o Ed Mota em relação a esse comportamento que ele tem, isso é muito criticado, né? Outros foram criticados também, inclusive o Tim Maia. O Tim Maia hoje seria canceladíssimo, né? Você que gosta aí do Tim Maia e que acha que o Tim Maia é um gênio, e de fato foi um grande gênio brasileiro, da música brasileira, o Tim Maia hoje seria canceladíssimo, né? Das coisas que ele dizia. Miles Davis, o grande Miles Davis, né? Também seria cancelado hoje. Então muitos grandes artistas seriam cancelados na atualidade. Michael Jackson seria cancelado hoje, né? Mas veja só, o único veículo que talvez tenha feito uma matéria em que menciona aquilo que a Ed Mota fala no seu vídeo, né, do comportamento da Maria Bethânia, como sendo um comportamento que todo mundo conhece no meio e que é uma coisa mais ou menos recorrente, foi uma matéria que saiu no G1, escrita por Mauro Ferreira. Vamos ver o que diz o Mauro Ferreira, então, na sua matéria. Abre aspas. O Piti em cena acabou tendo mais repercussão do que a grande novidade da apresentação, Uma Baiana, música inédita de Caetano Veloso. A cantora tinha toda a razão em reclamar de uma falha
técnica no som do espetáculo, mas perdeu essa razão pela forma indelicada com que se dirigiu aos músicos da banda, em especial a Lucas Nunes, diretor musical do show, e a equipe técnica. A questão é o tom autoritário e deselegante com que a intérprete fez essa reclamação diante do público, expondo todo mundo a um constrangimento desnecessário. Esse comportamento contradisse a aura majestosa que envolve a artista no imaginário nacional. Fecha aspas. Veja aqui, então, o tom condescendente com que, ao mesmo tempo em que ele critica Bethânia, ele fala porque a aura, porque não sei o que e tal, coisa que quase nunca, para não dizer nunca, acontece em relação a Ed Mota. Continuando, abre aspas. O tom imperativo de Maria Bethânia é bem conhecido entre todos os que trabalham com a artista nos palcos e nos estúdios de gravação. Nos bastidores, atribui-se esse temperamento, por vezes, indócil a uma suposta falta de musicalidade da cantora. A despeito de devorar o palco sempre que entra em cena, dona do dom de ser uma das maiores intérpretes do mundo, Bethânia é tida no meio como uma cantora sem habilidade para lidar com imprevistos. Qualquer falha em cena a deixaria extremamente insegura, tensionando a relação com os músicos. Fecha aspas. Então, o que Mauro Ferreira diz aqui nessa matéria é exatamente o que Ed Mota diz no seu vídeo. Ele faz uma crítica de acordo com o que se diz a respeito de Maria Bethânia nos bastidores. Agora, não é esse o fundamento da sua crítica, mas sim o modo como a imprensa e as pessoas reagem a uma artista que faz parte desse mainstream cultural hegemônico que é Maria Bethânia, e o que fazem com ele, sempre muito maltratado, sempre tratado com menosprezo, sempre com aquele tom de ele é um músico bom, mas enquanto pessoa, como se fosse possível fazer isso em relação a grande parte dos artistas que a gente gosta e conhece e que tem muitas controvérsias, para dizer assim, em torno do seu comportamento. O fato é que todo grande artista, ele é meio deslocado mesmo, né? O artista, ele faz a sua arte porque ele não consegue não fazer. Ele não faz arte pro público. O artista não está preocupado comigo, com você, com aqueles que ouvem a sua música, com aqueles que veem os seus quadros pintados, aqueles que assistem o seu filme. O grande artista sempre faz arte para si próprio. Ele sempre faz arte porque ele não consegue não fazer. E aqui eu queria terminar com uma frase de um dos maiores cineastas, para mim o maior de todos os tempos, o cineasta russo Andrei Tarkovsky, sobre o ofício do artista. Abre aspas. O artista é sempre um servidor e está eternamente tentando pagar pelo dom que, como que por milagre, lhe foi concedido. O homem moderno, porém, não quer fazer nenhum sacrifício, muito embora a verdadeira afirmação do eu só possa se expressar no sacrifício. A única condição para lutar pelo direito de criar é a fé na própria vocação, a presteza em servir e a recusa às concessões. A criação artística exige do artista que ele pereça por inteiro, no sentido pleno e trágico dessas palavras. Fecha aspas. E com isso deixo aqui essa profunda reflexão de Andrei Tarkovsky para que você, diante de um grande artista, seja ele qual for, tenha em mente que o artista é meio que um para-raio dos problemas da humanidade, que ele sempre vai reagir a esses problemas de modo que muitas vezes nós não compreendemos, nós estranhamos e a gente vai criticá-los por isso, não vai entender o que ele falou, o que ele disse, por que ele disse, mas enfim, todo grande artista tem o seu lugar no nosso coração porque eles fazem o que fazem, porque eles não conseguem não fazer e nós recebemos humildemente a sua arte como uma espécie de fundamento da cultura, fundamento daquilo que há de melhor no mundo dos homens. Então deixa aqui seu comentário se você concorda, se você discorda, se você gosta, se você não gosta. E a gente se encontra no próximo vídeo.